Então, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa noite de terça-feira. Adoro estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, é a primeira vez com a gente. Eu sou a Fabi Correia. Tenho meu Instagram aqui para vocês poderem acompanhar. Eu sempre gosto de colocar algumas dicas e um pouquinho de como que eu uso os óleos essenciais e como que eu vejo que a gente pode se beneficiar com eles, né? Hoje a gente vai então falar sobre o Siberian Fir, que é o pinho siberiano, é o pinheiro siberiano ou abeto siberiano, né? E o eucalipto, que são duas árvores e que ajudam muito, têm alguns aspectos parecidos, mas são muito especiais. Tem algumas coisas bem diferentes e bem específicas e especiais com relação a eles. Mas antes de falar deles, eu gosto sempre de lembrar, né, que a doTERRA ela é uma empresa de soluções naturais para a nossa vida, para a gente ter uma vida saudável e independente, para a gente ter soluções simples e acessíveis, diferente da abordagem moderna de mercado, onde a gente está sempre buscando atenuar os sintomas, ao invés da causa raiz. Na abordagem natural dos óleos essenciais, a gente busca justamente a causa raiz para que a gente minimize com isso os sintomas. Então, a gente realmente está buscando resolver aquele desconforto, a origem daquele desconforto que tá com a gente, ok? Os óleos essenciais, eles funcionam realmente, eles são naturais, eficientes e seguros, né? Se a gente for olhar para a constituição de um óleo essencial, ele é de compostos naturais aromáticos extraídos e destilados de plantas para o nosso benefício de bem-estar. São centenas de diferentes compostos e super concentrados. Por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta, né? E os óleos da doTERRA, especificamente, a gente tem a garantia de que eles são seguros e de que eles são 100% puros. Ele tem um padrão de qualidade, são os únicos óleos que têm esse selo de qualidade, não porque o selo foi inventado pela doTERRA, de fato foi, mas porque não existia nenhum tipo de padrão de qualidade nesse mercado dos óleos essenciais. Então, a doTERRA, que faz 11 testes diferentes durante 3 etapas do processo produtivo, criou esse padrão de qualidade que, se alguém se assemelhar, é claro que vai poder dizer que tem também, mas hoje ninguém tem. Eles são os óleos mais testados e mais confiáveis. Quais são os benefícios dos óleos essenciais para a nossa saúde? Bom, eles podem acalmar a irritação de pele, promover uma digestão saudável, apoiar o sistema imunológico, estimular a regeneração celular, combater bactérias, fungos, são antissépticos, aliviam dores, equilibram disfunções hormonais também, proporcionam alívio do estresse, aumento de energia e da concentração mental, e isso só para começar, porque os usos são quase que infinitos. A gente costuma dizer que não existe nada que os óleos essenciais não possam ajudar. Como é que a gente usa? De forma aromática, né? Inspirando, difundindo no meio ambiente para abrir as vias respiratórias, melhorar o humor, refrescar o ar, quando a gente coloca, por exemplo, no difusor de ambiente, né? Um grande exemplo é o hortelã-pimenta, o peppermint, que ajuda a refrescar o corpo, deixar a gente alerta, diminuir a tensão na cabeça, melhora o humor. O uso tópico, né, passando nas áreas onde tem o desconforto, ou mesmo na planta dos pés, muito indicado para crianças. E um grande exemplo é o Deep Blue, que é a nossa misturinha para desconfortos musculares e articulares. A gente pode passar numa massagem calmante, reconfortante, aplicar nos músculos depois de um dia de trabalho, enfim, é bom demais. E por ingestão, porque como a gente tem esse controle de qualidade muito rígido dos nossos produtos, aqui no Brasil a Anvisa permite que a gente fale da ingestão já de alguns óleos essenciais. Não todos que já são permitidos hoje nos Estados Unidos e na Europa, mas tem uma boa quantidade de óleos essenciais aprovados pela Anvisa para que a gente fale oficialmente em ingestão. E um dos exemplos é o On Guard, que é uma mistura de laranja, de canela, de cravo, dentre outras coisas,
que ajuda no nosso sistema imunológico. Mas a doTERRA, ela prega que a gente tenha um estilo de vida saudável, né? Alimentando corretamente, se exercitando, descansando, gerindo o estresse da nossa vida, reduzindo o acúmulo tóxico, cuidando, né? Tendo cuidados pessoais conscientes e cuidados médicos proativos quando necessário. E a gente tem produtos que ajudam a gente em cada um desses momentos. Então, se eu estou muito estressado, precisando relaxar, baixar a ansiedade, eu vou usar um conjunto de óleos, né? Se eu estou precisando me animar, eu vou usar outros. Se eu estou precisando revigorar o meu corpo, estimular o meu sistema imunológico, eu vou usar outros e assim por diante. Eu recomendo fortemente que você fale com quem te convidou para a doTERRA, tá? Para você montar um plano de bem-estar para você. E aí você entenda como utilizar os óleos essenciais na sua rotina de forma a atingir aquele seu objetivo. E você vai entender também quais os óleos que você ainda precisar adquirir para as suas próximas prioridades. Viver bem com hábitos diários. Esse é o nosso lema, é incluir os óleos essenciais na nossa rotina. E nada melhor do que a gente ter um difusor, se você ainda não tem, se programe para ter, porque você vai ver que ele faz muita diferença, ele é realmente maravilhoso, tá? Se programe para ter, para que você consiga colocar esse hábito no seu lar diariamente. Então, vamos falar dos nossos óleos, começando pelo pinheiro siberiano, Siberian Fir, ou abeto siberiano. São 3 nomes para o mesmo óleo essencial, tá bom? Ele é um óleo imunoestimulante, antiviral, que ajuda na congestão nasal, ele é expectorante e ele tem um éster, que é o acetato de bornila, que é muito especial porque ele, além de ser antioxidante e ajudar na prevenção de perda óssea, ele ajuda a clarear manchas escuras da pele. Então, a gente vai depois falar de uma receitinha para tentar clarear algumas manchas da pele, ok? Por exemplo, de melasma. Algumas pessoas usam para tentar suavizar as manchas de melasma. Perda óssea também é uma coisa muito especial, porque as mulheres, principalmente, chegam num momento da vida delas que elas tendem a ter osteoporose. Pela medicina tradicional chinesa, a osteoporose ela tem a ver com a gente não se reconhecer mais com a gente mesmo. Então, a estrutura do nosso corpo fica comprometida e, por consequência, nossos ossos, né? E o Siberian Fir, ele atua no nosso emocional de forma que este psicossomático, esta influência psicossomática, a gente tente que não apareça. Em termos de aspectos emocionais, o Siberian Fir é o óleo da limpeza. Ele traz introspecção para a gente olhar para as nossas sombras e descobrir as nossas verdades. Limpa as nossas energias profundamente. É bom para quem se cobre em excesso, quem tem autocrítica elevada, e indicado para trazer mais humildade, objetividade, para a gente estar aberto para receber o amor na nossa vida. É um óleo muito especial e para quem trabalha com aromaterapia, muitas vezes é o primeiro óleo utilizado para a limpeza mesmo das energias, da carga energética e para que a gente esteja aberto para todos os outros óleos essenciais que vão vir aí nesse tratamento pela aromaterapia, tá bom? Algumas receitinhas com o pinheiro siberiano, como eu disse, clareador de mancha, aí você pode fazer um sérum com olíbano e melaleuca, tá? E passar, daí dependendo da pele, você pode fazer a base, pode ser só o óleo de coco, nosso óleo fracionado, ou você pode usar um óleo de jojoba, ou você pode colocar uma pitadinha de rosa mosqueta, misturar os 3. É muito importante a gente lembrar que assim como a gente faz sinergia de óleos essenciais, a gente também pode fazer sinergia de óleos vegetais, dependendo das propriedades de cada um. Isso é muito bacana para a gente juntar, para a gente unir as propriedades terapêuticas do óleo vegetal com o óleo essencial. Para aquelas tosses noturnas chatas que às vezes atacam, que tem um fundo alérgico muitas vezes, inclusive, mas que a gente vê que piora muito à noite, vamos colocar no difusor no nosso quarto
o Siberian Fir com o olíbano. Minha filha está nesse momento com essa tosse e está lá no quarto dela justamente o Siberian Fir com o olíbano no difusor de ambientes dela. E para contusão ou luxação, eu diria para a gente tentar fazer uma massagem local a 10%, numa concentração de 10%, incluindo aí uma sinergia com lemongrass, que é o capim-limão, e cipreste para ajudar, né, o nosso sistema linfático a tirar aquilo que está concentrado naquele local contundido, luxado, e depois desovar, tá? Quem é o eucalipto? O eucalipto possui muito de um componente chamado 1,8-cineol. Esse componente tem um aspecto muito importante, que é de inibir a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que o nosso corpo produz e que ativa doenças neurodegenerativas. Então, na medida em que ele inibe a acetilcolinesterase, ele é muito indicado de forma aromática, por exemplo, para pessoas com Alzheimer. Olha que coisa incrível! Ele possui propriedades analgésicas e ele é bom para fazer uma massagem muscular pós-exercício físico, que a musculatura está fadigada. Ele é bom para desconforto respiratório, proveniente de asma, rinite, bronquite, tosse com muco. E aí a gente vai usar, por exemplo, com o frankincense também. Mas atenção para crianças de 6 anos, porque o 1,8-cineol, ele pode trazer um desconforto como se fosse uma arritmia cardíaca para crianças pequenas. Então a gente tem que usar isso de forma muito consciente, tá? Eu sempre falo, eu não canso de dizer que os óleos essenciais, eles são naturais, são maravilhosos, eles não têm efeitos colaterais, desde que a gente respeite algumas restrições de uso, como por exemplo essa. Então eu já conheci pessoas que são extremamente, como é que digo a palavra? Perdi a palavra. Elas são traumatizadas com o eucalipto, não querem nem ouvir falar de eucalipto por ter uma experiência ruim quando criança. A mesma coisa com hortelã-pimenta, não querem nem passar perto de hortelã-pimenta porque tem uma experiência ruim quando eram crianças, quando eram muito crianças, que as mães usaram para tentar acalmar distúrbios respiratórios. Então a gente precisa ter essa consciência para evitar que a gente tenha algum efeito negativo. Não vamos usar puro, vamos usar diluído e assim por diante, ok? Pode ajudar com dores de cabeça. Então, você alia, por exemplo, com lavanda e manjerona, né, o eucalipto em 0,5%, você pode trazer muitos benefícios, mas atenção para pico de pressão. Quando a dor de cabeça é aqui no topo da cabeça, pode indicar pico de pressão e aí a gente não deve usar o eucalipto, ok? E para desconforto digestivo, a gente pode misturar com cardamomo e manjericão, por exemplo, e a gente vai fazendo uma compressa morna no local. O eucalipto é o óleo do bem-estar. Ele trabalha do 4º ao 7º chakra, libera a gente de ressentimentos, pensamentos negativos, promove também uma limpeza do ambiente e da energia de tudo ali. Ele estimula a comunicação e intuição, nos ajuda a refletir sobre qual o nosso papel em casa, na família e no trabalho. Então, ele é um óleo que às vezes a gente está desconfortável, parece que a gente não se encaixa naquela situação e a gente começa a entender como que a gente se encaixa, qual é o nosso papel ali, para que a gente então possa estar mais em harmonia. Ele traz bem-estar para quem está sempre com alguma coisa, porque encoraja a assumir responsabilidade pela própria saúde. Então, aquela pessoa que está sempre com uma gripezinha, com uma dorzinha, com algum desconforto, nunca está 100% e está sempre ó vida, ó azar, o eucalipto vai ajudar essa pessoa a querer cuidar de si, a ser responsável pela própria saúde. Algumas receitinhas, isso aqui foi uma falha técnica. Algumas receitinhas com eucalipto para epicondilite, sabe? Cotovelo de tenista, aquela dor que fica aqui. Ele é muito bom, a gente usa aqui em casa para o meu marido com lemongrass, manjerona e helichrysum, né? 5, 10%, dependendo do grau da dor, né? Para asma e bronquite, como eu disse, com frankincense localmente. E para dores de cabeça, você pode usar
a 0,5%, para enxaqueca com manjerona e lavanda. Se a dor de cabeça é aqui na testa, isso pode ser um indicativo de má digestão, então eu vou incluir o cardamomo também nessa minha receita. E como eu disse, no topo da cabeça eu vou evitar usar, porque tem risco de pressão alta, de ser dor de cabeça em função de um pico de pressão, e o eucalipto pode elevar a pressão ainda mais. Então, como ele pode elevar a pressão, eu tenho que, inclusive, tomar cuidado quando pessoas hipertensas forem usar eucalipto. Mas lembrando, gente, que tudo depende, não é que uma pessoa hipertensa não possa usar, mas ela vai evitar de usar o eucalipto puro, por exemplo. Ela vai, quando usar o eucalipto, se observar para ver se traz algum desconforto para ela ou não, tá? Vamos sempre ter em mente um uso consciente dos óleos essenciais, porque eles são maravilhosos, mas a gente tem que respeitar a natureza. Assim como tem plantas venenosas, assim como tem plantas que devem ser evitadas por grávidas, a gente tem que lembrar que os óleos essenciais estão presentes na natureza para o nosso benefício, mas que a gente tem que saber a forma correta e segura de usar. Bacana, pessoal? Era o que eu tinha para dizer por hoje. E eu quero agora abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Vocês podem levantar a mão e eu vou ficar aqui aguardando vocês e abrindo o som para quem quiser me fazer alguma pergunta, tá bom? Hoje não temos perguntas? Nem da Denise, que está com a gente pela primeira vez? Diga, Mayum, sobre o eucalipto. Exatamente, ele pode aumentar a pressão arterial como o alecrim. Tanto o alecrim quanto o eucalipto, por razões diferentes, por componentes diferentes, mas sim, ambos devem ser utilizados com cautela, quando a gente está falando de pessoas hipertensas, com cautela, tá, gente? Isso não significa que está proibido. Muitas pessoas, mesmo hipertensas, vão utilizar esses óleos e não vão sentir desconforto, mas a gente precisa alertar, porque a pessoa vai precisar se observar, tá? E muitas vezes isso é quando a gente usa aromaticamente, tá? Então, se a gente dilui para usar topicamente, a pessoa provavelmente vai poder utilizar normalmente. Tudo bem? Mais nenhuma pergunta hoje? Hoje o tema foi pouco interessante? Alguma receita que possa utilizar o eucalipto para endometriose, Cíntia? Eu não sei. Eu não sei. Posso tentar te responder aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, se a gente tem algo sobre isso. Você viu alguma coisa especificamente sobre isso? Sobre eucalipto para endometriose? Por isso que você está perguntando? Vou ver aqui se eu acho alguma coisa. De fato aqui no livro ele aponta, exatamente, ele aponta o eucalipto. Aham. É. Eu vou ficar te devendo. Ah, eu vou ficar te devendo, tá, Cíntia? Mas eu vou tentar descobrir alguma coisa, eu vou pesquisar mais. Vou deixar aqui na dúvida e vou pesquisar mais. Para quem não gosta do cheiro, seria melhor não usar isso em relação a qualquer óleo. Mônica,
Dizem que muito pelo contrário, tá? Em todos os cursos que eu fiz, as professoras sempre dizem que se você não gosta do cheiro, do aroma de algum óleo essencial, isso é porque seu corpo está precisando muito dele. Então você tem que usar ainda com mais intensidade, mais vezes e com mais frequência, com mais constância, porque ele está te... porque se a gente for pensar, muitas vezes a gente rejeita aquilo que é parecido com alguma característica nossa que a gente não gosta, né? Então, digamos assim, por exemplo, o, o óleo que inspira, deixa eu pensar aqui, o óleo que faz com que a gente limpe a nossa mente de pensamentos negativos, né? Se a gente está com muitos pensamentos negativos, a gente possivelmente vai sentir aquele cheiro e vai rechaçar. Mas a gente está precisando muito dele, então a gente tem que continuar usando, insistir para que a gente limpe o nosso corpo daquilo ali, né? Deu para entender o que eu quis dizer, Mônica? Na aromaterapia, gostar do aroma é fundamental. Assim, mas, por exemplo, salves clareia. Eu não gosto muito do cheiro da salves clareia, mas eu sinto que quando eu uso ela me faz muito bem, sabe? E assim como outros também. A gente não falou aqui hoje, mas eu já falei outras vezes do cipreste, que ele combate rigidez de pensamento, né? Quando a gente é perfeccionista demais. E eu não gostava do óleo do cipreste. Fui usando ele, fui usando o balance, fui usando outros óleos. Eu, hoje em dia, meu marido até me diz que eu sou mais flexível do que eu era. E hoje em dia eu tolero mais o cheiro, né? O aroma do cipreste, por exemplo. Denise, você pode fazer o sérum de clarear manchas e usar diariamente, tá bom? Por exemplo, todos os dias à noite. É, é, Tem alguns testes olfativos que a gente faz na aromaterapia, né? A gente dá várias tirinhas, vai dar tirinha com vários óleos diferentes para a pessoa dizer o que ela mais gosta, o que ela menos gosta. Mas o que eu sempre ouço é: se você não gosta nada, vamos parar para pensar por que o seu corpo está rejeitando aquilo ali. Porque provavelmente você precisa prestar atenção nisso, né? Tem sempre um motivo. Peraí, Lígia, se pode usar topicamente, eu posso usar um rosemary para queda de cabelo se eu tenho pressão alta? Então, teoricamente sim, Lígia, ainda mais porque queda de cabelo você vai usar 0,5% de concentração ali no seu shampoo, né? Mas a receita completa da queda de cabelo também tem, por exemplo, o Peppermint, que é outro que também não é o mais recomendado do mundo para usar puro, por uma pessoa que tem pressão alta. Então, Lígia, eu vou falar para você o que eu falo para várias pessoas com pressão alta que querem usar o alecrim, principalmente para queda de cabelo, tá? Pega uma pequena quantidade de shampoo, faz uma diluição com o alecrim e experimenta e se observa. Toma banho e se observa, tá? Porque pode ser que você não tenha problema nenhum com isso. E aí se possível, alternando, vai testando, tá? Vai se sentindo. Esse processo de se perceber, de se sentir é muito importante, tá? Hum, Bacana, pessoal. Algo mais? Não? Muito obrigada pela presença de vocês comigo em mais essa terça-feira. Desculpa pela ausência nas 2 últimas semanas, mas a coisa estava meio tensa aqui em casa. E aí eu pretendo agora estar com vocês com mais frequência, tá bom? Eu sei que vocês semana passada gostaram muito da aula da Bruna e eu queria agradecer muito a vocês de terem participado na semana passada com ela.
Ela é uma pessoa que eu estou ajudando a desenvolver o negócio também, e por conta disso a gente vai começar a fazer uma dobradinha nessas noites de terça-feira, e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado de estar com ela, tá? Então a gente vai divulgando para vocês. Estou pensando aqui em alguma coisa bacana para terça-feira que vem, para a gente conversar, e se vocês quiserem sugerir alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo.